Olá, queridos! Graça e paz, família, sejam todos bem-vindos. Como estão vocês? Espero que vocês estejam em paz, reinando em vida e em perfeita vitória. Graça e paz, meu irmão Ricardo Costa, Fernanda. Vamos que vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso eterno Criador, tá bom? Bom, abençoados, sejam todos bem-vindos, Simone, Dias, Juliana, enfim, todos vocês, minha irmã Sônia, sejam todos bem-vindos. Vamos tratar sobre esse tema desta mensagem. A Bíblia diz que todo mundo é salvo, todos são filhos, né? São duas perguntas. Todo mundo é salvo, abençoado? Todo mundo é filho de Deus? Vocês sabem que a visão universalista, que prega a universalidade, né? Eles têm essa ideia de que todo ser humano é salvo, tá? Primeiro que já começa errado, já começa errando tudo. Porque salvo não é a carne não vai para o céu. Então eu não posso dizer que todo ser humano é salvo, porque eu acho que Deus é amor, então já que a Bíblia diz que Deus é amor, então Deus é obrigado a amar todo mundo, a ponto de ter por obrigação, porque Deus é amor, de salvar todos. É isso que eles pensam. E a visão universalista trazendo para a graça, aí que acaba de piorar tudo. Porque os mesmos dizem que todo mundo é salvo, mas eles conhecem a palavra da graça e vão ver eleição, predestinação, pré-existência, né? Almas viventes e espíritos vivificantes, tá bom? E só para iniciar logo aqui, queridos, em muitas traduções você vai ver alma vivente como espírito de vida, né? Ou fôlego de vida. Tem gente aí que está confundindo as coisas. Não, todo mundo tem espírito. Mas de que espírito você está falando? Espírito, essência, homem interior, homem espiritual, espírito vivificante, identidade divina, semelhança de Deus eterno, ou espírito no sentido de fôlego ou sopro, né? Que é o mesmo alma vivente. Então, eu vi alguns irmãos aí entrando em confusão, porque, mas é porque Adão também tinha espírito. Mas sim, que espírito Adão tinha? O espírito de vida? É isso? Que é o fôlego? Sim, Adão tinha fôlego de vida. Que em algumas traduções você vai encontrar o espírito de vida, né? Mas Adão, ele era um espírito? Não, ele tinha o espírito, o sopro de vida. Ele era uma alma vivente. O apóstolo Paulo explica isso. Diz que Adão era terreno, homem da terra, homem carnal. Ou seja, é como se fosse um animal. O animal tem um fôlego de vida. Você pode chamar de espírito de vida. O animal tem o espírito de vida, o fôlego de vida. Mas quando ele morre, acabou. Ele não é um espírito vivificante, ou seja, ele não é um espírito eterno. Tá bom, abençoado? Então, espírito de vida, ou fôlego de vida, ou alma vivente, todos nós somos, todos nós estamos. Agora, quem é filho de Deus é no espírito, e aqui não tem a ver com espírito, fôlego, tá? Respiração, alma vivente, é outra história, tá bom? Então, pior que estão misturando tudo aí, está trazendo confusão na mente dos abençoados. Então, a Bíblia é esse livro que nós usamos para obtermos informações acerca de Deus, acerca da eternidade. A Bíblia dá vazão, a Bíblia deixa claro, objetivamente, de que todo mundo é filho de Deus, seja no tempo de Moisés, no tempo de Jesus de Nazaré, ou depois do juízo do ano 70. Onde é que está? Cadê o texto? Cadê o contexto? Cadê o versículo? Cadê o texto que mostra que todo mundo é salvo?
Ah, não, porque todo mundo é salvo, porque Deus não olha mais ninguém segundo a carne. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Já leu o contexto que Deus não olhar, ou Jesus, como disse Paulo, a ninguém conheçamos mais segundo a carne? Já olhou que é no sentido de não conhecer segundo a lei de Moisés, né? E aí ele vai explicar no versículo 17... Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, uma nova criação. As coisas velhas, a lei de Moisés, olhar segundo a carne, segundo as obras, já passaram. Tudo se fez novo na pessoa de Cristo. Todas as coisas convergiram, congregaram, voltaram para Cristo. Já observaram o contexto? Não. Mas quer dizer o seguinte, usam aquele texto para pregar o universalismo. Não, a ninguém conheçamos segundo a carne, então Deus não conhece ninguém segundo a carne, então todo mundo é filho de Deus. Não importa se o homem foi o pior genocida da história, não importa se ele explodiu casas e famílias, não importa se ele matou centenas e milhares de pessoas, não importa se ele é isso, se é aquilo, ele é um espírito em um estado evolutivo, em evolução ou perfeição de Deus. Mas na carne, irmão, todos nós somos falhos. É isso que a Bíblia diz? Que nós somos falhos na carne e que a carne para nada presta, todos nós sabemos. Jesus falou isso no tempo da sua humanidade. Mas ele não disse que todo mundo era salvo, né? Então vamos ler algumas coisas na Bíblia para nós entendermos, tá? E pararmos de querer amar mais do que Deus, querer ser mais justo do que Deus, querer, né? Como disse o apóstolo Paulo, quem és tu, ó homem, para que a Deus replicas? Porventura dirá coisa formada, o que formou, por que me fizestes assim? Aí Paulo continua narrando. Ou não tem o oleiro poder sobre a própria massa, da própria matéria, da própria humanidade, fazer ali um vaso de honra, né? E um vaso de desonra, né? E ali você vai ver no contexto que Paulo vai explicar. Filhos para a salvação e fazer outros para a perdição. Está lá no contexto de Romanos, capítulo 9. Então, abençoados, Paulo deixa claro ali que Deus suportou com muita paciência os filhos da ira preparados para a perdição. Foi Deus que preparou. Né? O escritor de Eclesiastes, Salomão, ele disse: quem pode endireitar o que Deus já fez torto, já nasceu torto, Deus já programou para aquilo. Então como é que todo mundo é filho de Deus? Tá? Como é que todo mundo é salvo? Tá bom, abençoado? Eu sei que é dura essa palavra, mas ela também serve para mim, para minha casa, para minha família. Eu não posso olhar... É claro que no olhar de expectativa de filho de Deus, eu vou sempre ver os meus amigos, parentes, eu vejo como filhos de Deus. Sim, mas ou eu vejo como? Eu sentir, querer que seja uma coisa. Mas se é ou não é, só a Deus pertence. Ninguém nasce com o nome aqui na testa, ó. Filho de Deus registrado no cartório de Jeová, no cartório celestial. Ninguém nasce. Entendeu, abençoado? E também não é a religião que diz que você é. Não é a religião evangélica, católica, ou isso e aquilo, que vai dizer que você passa a ser filho de Deus porque você aceitou Jesus, porque você se batizou, porque você fez isso. Não é isso também. Agora, quem é. Quem foi feito e acabou. Tá bom? Então vamos examinar alguns textos aqui para a gente compreender algumas questões. Olha lá. João, capítulo 12, capítulo 1, versículo 12, está dentro de um contexto que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Aí eu sei que os espertinhos vão dizer logo, não, mas esse contexto aí está falando para os judeus. Tá, mas vamos analisar aquilo que Jesus deixou escrito, né, aquilo que ficou como um documento histórico, para nós termos uma ideia, uma direção de como funciona este projeto de Deus, tá bom? Porque se a gente anular isso aqui, a não ser se você não crê nos escritos, né, ou em parte dele, para você anular tudo e aí você fica vivendo sofisma, achismo, baseado na sua própria, no seu próprio entendimento. Aí eu não posso fazer nada, ninguém pode fazer nada, tá bom? João, capítulo 1, versículo 12. Acompanhe comigo aqui no monitor e vamos lá. Obrigado a você aí que está compartilhando, você que está comentando e deixando o teu like para que essa palavra corra, tá bom? Olha lá. Mas a todos quantos
o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então observe que o versículo 11 vai dizer, ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, né, creram, aceitaram aquela palavra, creram no Cristo, creram na obra redentora, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Então eles foram feitos o quê? Filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos depois que receberam. Eles receberam o poder, a legalidade, o conhecimento de terem sido feitos filhos de Deus. Todos eles, o mundo inteiro? Não, vírgula, aos que creem no seu nome. Paulo disse, na carta de Tito, né, capítulo 1, no versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né, para pregar entre os gentios, etc., para ministrar entre os eleitos, porque a fé pertencia aos eleitos de Deus. Então o que Paulo pregava, todo mundo acreditava. Se todo mundo acreditasse, então todo mundo era filho de Deus. Mas a fé, Paulo disse que era um dom, e um dom é um presente. A fé era um dom, era uma capacidade que Deus deu aos eleitos. E o que eleitos? Escolhidos, selecionados. Então foi isso que Deus fez. Deus pegou a fé e deu aos seus escolhidos, aos seus eleitos. E esta fé é uma capacidade para que creiamos nele, tanto dentro do contexto bíblico histórico, como dentro do nosso contexto. Não tem como você dizer que todo mundo é filho de Deus e você vê pessoas zombando de Deus, não crendo na existência de Deus, escarnecendo de Deus, fazendo pouco caso de Deus, sabe? Vivendo uma vida totalmente aquém de Deus, totalmente separado do temor de Deus, e você dizer, porque você entende desta forma, que todo mundo é filho de Deus. Que todo mundo é uma criação de Deus, que é criatura de Deus, que Deus criou, concordo, Deus criou todas as coisas. Irmão, mas eu vi aquele texto lá em Efésios que diz que Deus é Pai de todos, e é sobre todos, e é por todos e em todos. Sim, mas Pai de todos quem? Pai de quem? Pai de filhos. Ou ele é pai, né, como ele usava na terminologia dele, pai de bastardos? Não, ele é pai, né? O pai tem seus filhos, não é isso? Pai de todos, cuidador de todos. Mas todos ali é todo mundo. Todas as pessoas da face da Terra, bilhões e bilhões de pessoas que já morreram, bilhões e bilhões de pessoas que existem, e bilhões de pessoas que ainda irão existir, fisicamente falando, biologicamente falando? Claro que não, abençoados. Então, olha lá. Aos que creem no seu nome. Olha aí, olha o versículo 13, por favor. Vamos usar as escrituras, porque se ficar só no campo da falácia, eu invento aqui um monte de coisa, dou um monte de nó em pingo d'água, que é o que muitos estão fazendo aí com esse negócio de que não existe graça, que não existe... enfim, não existe mais Deus, não existe mais Espírito Santo habitando, não existe mais nada. Eu não entendo nada do que é que esse povo quer. Então, pessoal, vamos ser racional, vamos prestar um culto racional, vamos entender, se nós fomos libertos de um sistema religioso manipulador, foi graças a essa palavra, foi graças a Deus por esta mensagem que chegou aos nossos corações. Então é por meio delas que nós vamos obter informações acerca de Deus, e não ficar inventando história, porque bebê. Tá bom, abençoados? Então vamos lá. Olha lá o versículo 13, João, capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus, ou seja, da vontade de Deus. Então, quem são os filhos de Deus do versículo 12? Por favor, digitem aí, comentem à vontade, me ajude a ministrar. Quem são os filhos de Deus? Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, olha, filhos de Deus,
aos que creem no seu nome. Agora, quem são esses filhos de Deus? É todo mundo, humanamente falando? Agora, olha o 13, por favor. Os quais, os filhos, não nasceram do sangue. Não é questão de DNA sanguíneo, nem da vontade da carne. Não foi porque o homem se relacionou com a mulher, sabe, e colocou lá o embrião e nasceu, agora é filho de Deus. Não, não é da vontade da carne, uma coisa natural. Nem da vontade do homem. Não é porque o homem disse assim, sabe de uma coisa, o meu filho é filho de Deus. Sabe de uma coisa? Eu determino que eu sou filho de Deus. Não é assim, abençoado. Não é assim que a banda toca. Entenderam, abençoados? Olha lá. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Não foi de uma conjunção de um homem com a mulher, uma junção, tá bom? Nem da vontade do homem, mas de Deus. Então os filhos de Deus foram aqueles que nasceram segundo a vontade de Deus. Eleição, escolha, determinação do Pai. E não importa o que as pessoas vão pensar disso. Não importa. Ah, mas aí então, irmão, Deus está fazendo acepção de pessoas. Ué, mas você não crê que desde lá do Egito Antigo, que Deus tinha aquele povo selecionado para glorificar o seu nome, para representar a sua glória? Deus criou todas as coisas e dentro da sua criação ele tem suas escolhas, abençoado. Isso chama soberania de Deus. Tá bom, abençoado? Isso aqui não está falando nada de obras da carne, não está falando quem fez, quem não fez, mesmo porque ele falou acerca dos gêmeos, que não tendo nascido, nem praticado bem ou mal, para que a eleição permanecesse firme, ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Era a vontade dele, acabou. Não adianta a gente tentar, sabe, mudar os propósitos, os desígnios de Deus. Queridos, eu costumo sempre falar isso, que aqui na nossa horizontal, todos nós temos livre-arbítrio. Eu cheguei agora em cima do horário, preparando a mensagem, a internet estava um pouquinho ruim, e aí eu falei, vou pegar uma camisa aqui, tal e tal, e para fazer a mensagem, de repente, eu falei, vou pegar essa camisa preta, tá meio barreada, mas eu vou pegar essa camisa preta aqui. Eu tive essa vontade de pegar essa camisa preta. Então, dentro da nossa horizontal, nós temos livre-arbítrio. Quando parte para vertical, vida eterna, eternidade com Deus, salvação eterna, não tem nada a ver com o homem mais, não tem nada a ver comigo, não partiu de mim, não partiu de você. Aí é tudo Deus. Entendeu, abençoado? Deus é pai do espírito, Deus é pai do nosso espírito. Aí o bonitinho vai dizer aí também, ah não, Deus é pai da nossa vida, porque espírito é fôlego de vida. Ah, abençoado. Tá bom, então Deus é pai do nosso fôlego de vida, e os filhos de Deus não morrem nunca. Os de Deus. Mas os vasos de ira, os filhos da perdição, morreu, acabou. Vai para o inferno, sepultura, né? Sheol, o Hades, e acabou ali. Mas os filhos de Deus não. A carne toma, o espírito volta para Deus que o deu. Ah, irmão, mas o espírito ali é o fôlego, então a vida e é eterna vai voltar para Deus. Não importa, por mais que as pessoas tentam fazer manobra, por mais que as pessoas tentam dar um jeitinho, por mais que as pessoas tentam inventar, não adianta, abençoar, não adianta. A palavra de Deus é clara. O nosso espírito é a nossa verdadeira identidade com Deus. A nossa vida eterna é algo que está selado no eterno. Não tem nada a ver com a nossa vida humana, fôlego de vida, vida natural, vida biológica, carne e sangue. Deus não trata com negócio de carne e sangue no que tange à eternidade. Olha lá, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus não... Ah, não, porque os filhos de Deus ali são os hebreus. Ah, não, porque os filhos de Deus ali são os brasileiros. Ah, não, porque os filhos de Deus ali são os gregos. Ah, não, porque os filhos de Deus são os romanos. Ah, não, Deus não olha isso. Não é a natureza humana que Deus olha como filho. Filho de Deus é quem é no seu interior. É quem é no espírito. É quem é na sua essência. Tá bom? Por isso que Paulo diz que nele, em Cristo, não há nem circuncisão, nem incircuncisão. Aqueles que se vangloriavam porque tinham um sinal da circuncisão, porque eram judeu e tinham aliança religiosa com Deus. Deus não olha isso. Hoje somos povo e família de Deus. E quando diz nós somos povo e família de Deus, corpo de Cristo, né? Essa família espiritual, nós não estamos falando de carne, mas não. Nós não estamos falando de uma natureza humana. Estamos falando de espíritos que estão perfeitos no eterno.
Estamos aqui, sim, sim, sim. Estamos aqui vivendo a natureza humana. Mas o que é real está em nós. É o Espírito que está aqui vestido ou revestido dessa matéria humana. Um dia essa matéria fica e o Espírito, aquela verdadeira identidade, ela volta para Deus. E é esta verdadeira identidade que é a imagem e a semelhança de Deus, porque Deus é Espírito, Deus não é carne, Deus não é palpável, Deus não é tangível, Deus é Espírito e nós somos Espíritos. E assim como Deus, que é Espírito, se revestiu de carne na pessoa de Jesus de Nazaré, nós somos espíritos e estamos revestidos de carne na pessoa do Elso, na pessoa do Samuel, na pessoa da Aldete Pinheiro, na pessoa do Ricardo, entendeu? Na pessoa da Marina, na pessoa da Mauricélia. Nós somos espíritos e estamos aqui revestidos de uma natureza humana. Agora, nós cremos que somos filhos de Deus? Sim. Todo mundo crê? Todo mundo é filho? Não, porque existem pessoas que nasceram. Deus criou tudo? Sim, mas existem pessoas que nasceram da vontade do sangue, né? Da vontade da carne e da vontade do homem. Mas os filhos de Deus não nasceram da vontade do sangue, não foi da vontade da carne e não tem nada a ver com a vontade do homem. Foi da vontade de Deus. Vamos continuar, vamos continuar o raciocínio. João 3,15, olha lá, João 3,15. E eu sinalizei aí, grifei aí a vida eterna. Vamos lá, para vocês, porque senão alguém entra aí na live e vai dizer: não, irmão, porque aí tá falando de salvação, era do sistema religioso judaico, é porque aí Jesus salvou para a graça. Então vamos prestar muita atenção. Para que todo aquele que nele crê não pereça, e perecer aqui é perdição eterna, é deixar de existir eternamente. Por quê? Porque o texto vai falar sobre isso. Olha lá. Para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Não se dissolva, não se acabe, não se dilua. Olha lá. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que tem vida eterna? Tem uns irmãos nossos aí que estão dizendo: nós não estamos na graça, nós estamos na vida eterna. Claro que nós estamos na vida eterna, porque nós cremos nele. Quem crê nele tem a vida eterna, não tem nada a ver com não, a vida eterna é só depois do ano 70. Como assim, abençoado? Olha lá, João 3,15. Já estava escrito. Não é depois do ano 70 que você está na vida eterna. Está na vida eterna, está em Deus, está em Cristo, é crer no eterno. Tem nada a ver, não. Depois do ano 70 você não está na graça, depois do ano 70 você não está na lei, depois do ano 70 você não está no Brasil, depois do ano 70 você não está na África, depois do ano 70 você não está nos Estados Unidos, depois do ano 70 você está na vida eterna. Nós sempre estivemos na vida eterna. Porque estar na vida eterna é estar nele, é estar em Deus. Isso é uma condição eterna. Tá bom, pessoal? Quem está entendendo o manto aí? Manto está sendo para o sistema. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, pessoal. Viu aí? 16, vamos lá, um versículo que o sistema religioso gosta de usar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e nós entendemos aqui que o mundo não é o cosmo, tá bom, pessoal? Não é o planeta cosmo, bom? É o planeta Terra. Mundo aqui, ele tem tradução, é o mundo da tradução okomene, que quer dizer mundo dos salvos, mundo dos filhos, mundo dos eleitos, mundo daqueles chamados ali. Quando Jesus disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho, nesse contexto aqui, o mundo ali era o mundo dos judeus, tá? E era todos os judeus? Não, dos eleitos dentre eles, tá? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, Tiago, apóstolo de Jesus Cristo, enviado, às tribos dispersas de Israel, ao mundo dos judeus escolhidos de Deus, tá bom? É o mundo ocomene, o mundo dos salvos, dos eleitos de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é o mundo, porque Deus amou todo mundo, então todo mundo é salvo. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós estamos usando isso aqui como exemplo
embora nós não estivéssemos incluso dentro desse contexto histórico, mas como uma base, porque nós cremos e fazemos parte desta filiação, né? Olha lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, vírgula, para todo mundo ser salvo, para que todo aquele que nele crê, mais uma vez, ó, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem era que cria? Quem era que tinha a vida eterna nesse contexto que nós lemos? Aqueles que acreditavam, aqueles que criam em Deus, aqueles que tinham fé. Tá bom, abençoado? Já disseram que a fé não existe mais, que era só para a igreja do primeiro século? Se a fé não existe mais, como é que o indivíduo vai dizer que é filho de Deus? Tá estranho, né? Olha lá. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê? Então como é que nós vamos anular essas passagens e hoje dizer, não, mas hoje é depois do juízo, aqui nesse tempo aqui. Não, mas Jesus não deixou nada dizendo que depois do ano 70, todo mundo agora ia ser salvo, todo mundo ia crer, porque assim como nem todos criam naquela época, nem todos creem hoje, abençoado. E assim como Jesus disse que pelos frutos conheceria as árvores, assim também é hoje, abençoado. Ou Deus deixou de existir? Deus continua. Deus é o mesmo, não é outro Deus. Mudou as alianças, mudou o pacto, mudou o conceito, o entendimento, mas Deus permanece o mesmo, abençoado. Tá bom? Olha lá. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está falando de vida eterna, não está dizendo que era... Não, irmão, aqui salvação aqui era sair da lei. Não, aqui está falando de vida eterna. Nós entendemos quando Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A vida eterna é Cristo. Essa lei do Espírito em nós, tá bom? É para todo mundo? Não, nunca foi, nunca será, abençoado. O problema nosso é que nós seres humanos somos sentimentalistas, sabe? Não, é porque eu não vou entender dessa forma, eu não aceito que seja dessa forma. Mas não é dessa forma, é da forma de Deus. Olha lá, João capítulo 6, 47 e 48, com muita atenção aqui. Olha lá, vamos ver. Olha lá. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem o quê? Tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Foi isso que Jesus disse. Ele não disse que todo mundo tinha vida eterna. Se ele não disse que todo mundo tinha vida eterna no tempo que ele viveu aqui com o seu povo, no tempo que ele transitou entre o seu povo, por que é que depois que o templo caiu, por que é que depois que veio o juízo entre os judeus, ele iria mudar? Não, todo mundo agora tem a vida eterna. Não, antes era só quem cria. Então Deus estava sendo injusto, porque antes ele estava dando uma condição, só é filho quem crê. Vamos supor assim que ele estava dando uma condição. Quem crê é filho. Aí depois do ano 70, ele disse, sabe de uma? Agora não importa mais se você crê, se você não crê. Não importa mais se você vive uma vida em temor a mim, ou se você não vive uma vida de temor a mim. Não importa mais se você mata, se você estupra. Não é isso que estão dizendo por aí, em nome de graça, em nome de revelação? Não é esta a visão universalista? Não importa mais se você mata, se você bate, se você é um criminoso, se você é um ladrão. Não estou dizendo que quem faz essas coisas não quer dizer que não é filho de Deus. Pode ser um filho de Deus? Pode. Eu não estou dizendo aqui que o critério é esse. O que eu estou dizendo é que não é todo mundo que é filho. Por favor, não coloque palavras na minha boca. Porque senão daqui a pouco vão pegar aí a minha fala distorcida, né, ou fora do contexto e dizer, olha, o irmão está dizendo que se você então não viver uma vida em santidade, se você não viver corretamente ali, então você não é salvo. Ah, então isso não é graça. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não é todo mundo que é salvo, porque nós temos respaldos bíblicos para isso. Nós temos respaldo, tá bom?
Porque senão é como eu falei, estão falando por aí que se o cara estupra, se o cara faz isso, se o cara mata, faz isso, não importa, ele é um filho de Deus. Não é assim. Bem como também não significa que porque o camarada é bonzinho, ele dá sopa aos pobres, não é porque ele pratica boas obras, que significa também que ele é um filho de Deus para a vida eterna. Não. Não significa isso também. Entenderam, abençoados? Vocês estão entendendo o raciocínio? Porque o conceito de vida eterna não tem a ver com aquilo que você faz de bom ou de mal. Ah, irmão, mas está parecendo contradição. Você acabou de falar que o que faz isso, faz aquilo, não pode ser filho de Deus. Eu não disse isso. Eu só não posso generalizar e com a minha mente carnal dizer para todo mundo, propagar essas inverdades sem fundamento bíblico, dizer que todo mundo é filho de Deus. Não, eu não posso dizer que todo ladrão, assassino, mentiroso, estuprador é filho de Deus, como eu também não posso dizer que todo evangélico, todo católico, todo homem, toda mulher é filho de Deus. Vocês estão entendendo? Por favor, quem está entendendo aí, dê glória. Amém, amém, abençoado. Amém. Como é bom a gente entender as coisas, né? Fica fácil a gente entender as coisas. E quando a gente entende, fica fácil. Por que eu digo que eu sou um filho? Por que você diz que é um filho? Porque você se sente um filho amado de Deus. Agora, você não tem falha? Sim. Nós não somos falhos? Sim. Nós não erramos o alvo? Sim. Não tem as obras da carne? Estão dizendo por aí que não tem nem mais obra da carne. Eu conversa para boi dormir, né? Nós não erramos? Sim! Mas no fundo, a nossa consciência não dói quando a gente erra? Fala aí. Quando você faz algo injusto, que você sabe que feriu o caráter de Deus, aquilo não machuca? Sabe? Quando você pratica algo que você sabe, no fundo, que não agradou a Deus. Sabe? Mesmo sendo filho de Deus, você errou. Você sabe que aquilo não agradou ao Pai. Você é um filho. Quantas vezes já conversei, por exemplo, com gays, com homossexuais? E eles conversando comigo, às vezes até me abordavam, né? Me viam em um evento trabalhando de segurança e até me abordavam pra mim, né? Paquerar mesmo. Dizia, rapaz, vem cá, sentava e começava a falar de Cristo. E as lágrimas rolavam nos olhos dessas pessoas. Não só foi uma vez, por isso que eu estou falando no plural. E aí falava de Cristo, e aquelas pessoas se abriam, irmão, ore por mim, minha família é crente, eu era da igreja, eu cantava, eu pregava, só que eu tô nessa vida aí, né, na homossexualidade. Eles diziam para mim, mas a gente via ali que era um filho de Deus abençoado. Entenderam? Vocês estão entendendo? Agora, é todo mundo que se sente filho de Deus, que crê em Deus, que tem essa consciência. Como eu falei um outro tempo aí de uma moça que vendia o seu corpo, né? Fazia programas. E quando o entrevistador a questionou, ela disse, eu sei que isso é errado. Meu corpo, a Bíblia diz que é templo do Espírito de Deus. E ali eu chego a sentir naquela moça ali a tristeza no olhar dela, abençoada. Uma filha de Deus. Vivendo em práticas que ela sabia que não era da aprovação de Deus. Nós vemos ali um manifestar de uma consciência que pesa, que dói. Agora, todo mundo tem isso? Não. Entendeu? Agora eu vou generalizar. Não todo mundo é salvo. Comparar uma pessoa que vive numa prática carnal, que não tem domínio próprio, a pegar uma pessoa maligna, perversa, homicida, estuprador, que faz aquilo conscientemente, habitualmente, e dizer, não, ali na verdade é um espírito perfeito. Olha que contradição, abençoado. Ali é um espírito perfeito. Na carne ele é pecador, mas no espírito ele é um santo. Não existe isso, abençoado. Como eu falei, eu não sei quem é quem, mas a gente não pode generalizar e dizer que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não te dá respaldo para isso. Pelo contrário, a Bíblia mostra as características dos filhos. E quem vai conhecendo a Deus vai se inclinando para Ele. Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 2,19, ora, o Senhor conhece os que são seus. E todo aquele que professa a fé, profere o nome do Senhor, conhece a palavra de Deus, ele se aparta de toda a iniquidade. Por quê? Disse Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 12. Porque a graça, 11, 12, porque a graça se manifestou
educadora, ensinando-nos a rejeitar toda a impiedade, tudo aquilo que é errado, deixando as paixões, as concupiscências, educando os filhos de Deus. O Evangelho, ele vai revelando, educando o Filho de Deus. Você, o Filho de Deus, essa pedra bruta, cheia de crostas, cheia de sujeira. O Evangelho, a graça vem e começa a lapidar. O fogo do Espírito começa a purificar teu ser, mostrando que você é um Espírito perfeito, que você é um filho do Eterno, que você não é apenas um pedaço de carne aqui, como se fosse um pedaço de bife no açougue. Não, você não é essa coisa má, você não é esse homem perverso, carnal, você é uma criação perfeita de Deus. E o Evangelho vai te moldando, te lapidando, as obras de justiça vão se manifestando, os frutos do Espírito vão se sobressaindo. Entendeu, abençoado? Por favor, tome muito cuidado com essas falácias em nome de revelação, em nome de graça. É porque eu estou denunciando o sistema, é porque dentro da graça tem sistema, é porque disso, é porque daquilo. E estão perdendo de fato o foco e a essência do que é Deus. Tá? Paulo já dizia, né? Espíritos enganadores. Espírito ali, quando Paulo falava, era doutrina, né? Paulo diz doutrina de demônios, tá vendo? Que espírito na Bíblia, dependendo do contexto, ele tem muita, digamos assim, direção, entendimento. Muitas vezes fala espírito com E minúsculo, está falando de uma doutrina, de um vento. Muitas vezes você vai ver espírito com E minúsculo, está falando do fôlego de vida em si. Mas muitas vezes, dependendo do contexto, o espírito com E minúsculo, ali já está falando do ser, a tua essência. Por exemplo, aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com o Senhor. Nós somos templo e morada do Espírito, mas o Espírito de Deus habita na minha carne? Ou ele habita no Espírito? É um só Espírito, não é dois. É um só Espírito. Aquele que está no Senhor é um só Espírito com o Senhor. Tá bom, abençoado? É Deus em você mesmo. Por isso que Paulo disse, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, nele respiramos, nos movemos e existimos, porque ele é de fato tudo em todos. Tá bom, abençoados? Quem está entendendo, manto? Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Cadê a vida eterna que alguns abençoados estão dizendo? Não, você não está na graça, você não está nisso, não está naquilo. Você está na vida eterna. Vida eterna está em Cristo, abençoado. Tão simples. Vamos lá. João capítulo 11, versículo 25. Por favor, me suportem. O irmão está perguntando quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eram os judeus eleitos, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Eu vou chegar lá, meu irmão. Você vai segurar o manto daqui a pouco. As ovelhas perdidas da casa de Israel, para quem Jesus ministrou, e os primeiros apóstolos, eram os eleitos dentre os judeus, tá bom? Aí depois os gentios, os filhos de Deus que não eram judeus, foram enxertados na videira verdadeira. Aí se tornou só um povo. Não existe mais ovelhas perdidas da casa de Israel, como não existe mais os filhos gentios fora, separado. Porque as ovelhas perdidas, olha aqui, as ovelhas perdidas da casa de Israel já foram reconciliadas, e os filhos, né, que é espíritos, tá bom? Que eram na carne gentios, ou seja, de outros povos, já foram aproximados pelo mesmo sangue. Então, o sangue de Jesus, que tirou o pecado das ovelhas perdidas da casa de Israel, como João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo dos judeus, tá bom? Então, o sangue de Jesus que tirou o pecado das ovelhas perdidas da casa de Israel, que não era todo mundo de Israel, eram os escolhidos, as ovelhas, tá bom? O sangue de Jesus que tirou o pecado das ovelhas perdidas da casa de Israel foi o mesmo sangue que aproximou os filhos gentios, não todos os gentios da face da terra, mas os escolhidos também, dentre os gentios, tá bom? Disse Paulo aos Colossenses 1, 24 em diante, aos quais Deus quis fazer conhecer o mistério que esteve oculto entre os gentios, aos quais Deus quis, não são todos, tá bom? Então houve uma ligação, Deus aproximou os povos, eram os judeus escolhidos e os gentios também
predestinado em amor, que estavam separados e em Cristo se tornou um só povo, família de Deus. Tá bom? Eu espero que tenha respondido, porque está dentro desse contexto de filhos de Deus. Disse-lhe Jesus, João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro tinha morrido no contexto e Marta e Maria disse: olha, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Aí Jesus disse: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a vida eterna é Cristo abençoado. A vida eterna não é uma ideia, não é uma terceira aliança, não é uma terceira plenitude. A vida eterna não tem nada a ver com outra coisa. A vida eterna é o próprio Deus em nós. Tá bom, abençoado? Não olhando para Cristo no plano humano, mas o Cristo, o perfeito, o eterno. Tá bom, abençoado? Vamos lá. João 11, 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ó, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ele disse: crês tu isto? Perguntando a Marta e a Maria: crês tu isto? Todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Então vamos entender algumas questões aqui. Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, literalmente falando, não é isso? Que Lázaro saiu do sepulcro ali depois de 4 dias. Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, uma perguntinha aqui. Lázaro viveu para sempre, eternamente, segundo esse texto aqui? Se a gente for entender o pé da letra? Ou Lázaro morreu depois? É claro que Lázaro morreu depois, biologicamente falando. Então, parece que um abençoado fez um comentário aqui. O que é alma? Alma é a vida, mas é a vida humana. E esse fôlego de vida, ele morre. Ele vai deixar de existir. Mas olha o que Cristo disse: e todo aquele que crê em mim, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Mas Lázaro não morreu biologicamente depois? Sim. Mas quem foi que não morreu? Qual foi a vida que Lázaro não perdeu depois? A eterna. Então, o espírito de Lázaro é eterno. Tá bom? Lázaro morreu, a alma de Lázaro morreu, foi para o sepulcro, né? Estava lá 4 dias já estava fedendo. Jesus ressuscitou, trouxe o fôlego de vida novamente. Depois, Lázaro morreu. Agora, só que no último dia, houve a ressurreição dos mortos, de um estado de consciência espiritual, que eles estavam submetidos na primeira aliança. E aí, a partir daí, aqueles que criam, que esperavam aquela ressurreição, não morreram mais nunca, porque aí já estava falando de uma vida eterna. Já estava falando daquilo que herdou a eternidade. Lázaro não morreu mais, ou nunca morrerá, como Jesus disse, porque Lázaro herdou a eternidade. Lembra do ladrão da cruz? O da direita e o da esquerda? O que foi que ele disse? Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse o quê? Te digo hoje, estará comigo no paraíso, falando de eternidade. Não foi naquele momento, te digo hoje. Ele disse no momento ali que o ladrão questionou, ou perguntou, ou pediu. Aí ele disse, estará o emprego do verbo para o futuro de Jesus, porque ainda ia acontecer o juízo, a ressurreição dos mortos. Estará comigo no paraíso. Mas o ladrão morreu ali fisicamente? Sim ou não? Sim, o ladrão morreu na cruz, não morreu? Como Jesus morreu e como o outro que era filho da perdição morreu. Agora o outro que era filho da perdição, que estava na esquerda, que zombou de Jesus, se tu és filho de Deus, salva-te ti mesmo, desce daí, salva a ti mesmo e a nós. Aquele era o filho da perdição. Ele foi para o paraíso, ele foi para a eternidade? Não, ele morreu ali, a alma dele acabou ali. As emoções, sabe? Os seus sentimentos, as suas práticas, né? Como diz o escritor ao Eclesiastes, quando morreu, vai tudo para a sepultura e nela não há lembrança, não há ressentimento, não há vantagem, não há sabedoria no sepulcro. Morreu, acabou. Então aquele que estava na esquerda morreu, acabou. E o da direita? Ô irmão, por que tu disse que é o da direita? É porque Jesus disse que no reino dele as ovelhas estariam à direita e os bodes à esquerda, dizendo que os bodes eram perdidos e as ovelhas
seriam os filhos. Então Jesus disse, te digo hoje, estará comigo no paraíso, ao da direita. Então aquele herdou a vida eterna. Vida eterna que é, de fato, eternamente. Então essa era a mesma vida que ele estava falando acerca de Lázaro. E todo aquele que vive e crê em mim, e o ladrão cria, nunca morrerá. Mas nunca morrerá o quê? Biologicamente? Não, não era isso. Biologicamente todos nós morremos. Nunca morrerá era no sentido espiritual, porque os filhos não morrem nunca. São eternos assim como o pai. Tá claro? Tá transparente a mensagem? Eu não vou poder responder algumas perguntas aqui para não perder o fio da meada, tá bom? O raciocínio dessa mensagem. Mas aquela que estiver dentro da linha aqui, a gente vai tentando. Vamos lá. João 17, 3. Olha lá. E a vida eterna é esta. 2 pontos. Então o que é a vida eterna? Qual o conceito de vida eterna? Não, a vida eterna é porque todo mundo é filho de Deus. É isso? Hã? É isso que a palavra diz? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E agora? Todo mundo é monoteísta? Né? Só crê no único Deus? Todo mundo crê no único Deus? Todo mundo crê em Cristo? Dentro daquele conceito que ele veio morrer pelos judeus, para derramar o sangue, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Todo mundo crê em Cristo, que o sangue dele aproximou os então gentios? Todo mundo crê? Não, abençoado. Então, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se Jesus já mostrava como que era a questão da vida eterna, a questão de ser filhos, como é que eu vou dizer hoje que todo mundo é salvo, que todo mundo é filho de Deus? Totalmente fora dos padrões bíblicos. Quem é filho de Deus, irmão, é aquele que está na igreja, que aceitou Jesus, que crê em Jesus e foi fazer parte de uma instituição religiosa? Não! Tem filho de Deus que nunca leu um texto na Bíblia, tem filho de Deus que nunca foi num sistema religioso, e eu digo que até é bom. Tem filho de Deus que nunca ouviu falar do Evangelho, muito menos do Evangelho da graça, mas são filhos de Deus, porque eles creem em Deus, está nele o crer. Deus deu a capacidade deles crerem. Tá bom, abençoado? São filhos no Espírito. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não tem manobra. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47. Paulo estava ministrando. O irmão perguntou: então quer dizer que todos nós estamos salvos? Entenda o raciocínio. Todos nós estamos salvos? Todos nós quem? Entendeu? São essas perguntas aí que parecem pegadinha que você tem que se explicar. Todos nós estamos salvos? Todos nós quem? Os universalistas, ele diz que todo mundo é salvo. Agora, se o irmão me diz todos nós somos salvos, todos nós que cremos em Deus. Você crê? Você é um salvo. Eu creio. Salvo, o que eu estou falando aqui é salvo eternamente. Eu sei que alguém vai dizer, mas nós não estávamos em uma condição de perdidos. Claro, eu não estou dizendo que você foi salvo porque estava em uma condição de perdido. Eu não estou dizendo que você foi salvo. Eu estou dizendo que você é salvo. Entendeu? Amém, meu amado? Entendeu? Então é isso, abençoado. Todos nós não fomos salvos. Porque para ser salvo é porque você estava em uma condição de perdido e ele te salvou. E eternamente não tem esse conceito. Nós fomos salvos de um sistema religioso,
Nós fomos salvos das obras mortas, nós fomos salvos ou resgatado do engano da religiosidade, nós fomos salvos das inclinações carnais que nos escravizavam, nós fomos salvos dessas questões. Agora, espiritualmente falando, você que crê em Deus, que crê que Deus enviou Jesus dentro do seu contexto para fazer a obra que ele veio fazer, você é salvo. Você não foi, você é. Você é filho. Você é um espírito perfeito. Tá bom, abençoado? Entenderam? Não existe salvação eterna para o teu espírito, porque o teu espírito nunca esteve perdido. Antes do ano 70, antes do juízo, eles estavam separados de Deus dentro de uma condição. Mas depois do juízo, todos os filhos já estão totalmente ligados ao Pai. Estão separados hoje no sentido desse véu. Separado aqui, bem entre aspas, aqui, modo de falar. Porque nós estamos aqui na terra, o Espírito está em nós. O Espírito não vai desencarnar aqui, vai no céu, fala com Deus e volta para aqui. Não. Aí entra agora a questão da mente de Cristo. Andar no mesmo espírito, no mesmo pensamento, que nós podemos também usar a expressão espírito, tá bom? Como disse Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Aquele que não tem o Espírito de Deus, esse não é dele, que não tem o Espírito de Cristo. Aqui está falando agora de um sentimento espiritual, de andar com ele, de entendê-lo, de ter a mente pensando nas coisas de cima, entendeu? Que essa questão de espírito, ela tem muita variação, muita interpretação dentro de cada contexto. Você é um espírito. A essência, você é um ser, você é um espírito, você não é carne, você é um espírito que está revestido de carne. Você tem fôlego de vida, que pode ser traduzido por espírito, tá bom? Ou alma vivente. E você tem uma mente espiritual, que pensa nas coisas do alto. Você tem a mente de Cristo. Você está sintonizado no espírito. Se comunica, se relaciona. Entenderam, abençoados? É tudo dentro desse pacote. Amém? Olha lá o que Paulo disse. Porque o Senhor assim nulo mandou. Dizendo Paulo. Eu te pus para a luz dos gentios. Para o quê? Luz dos gentios. Luz é revelação. Bom? Luz é revelação, é um entendimento. Os gentios estavam em trevas também, não em trevas da lei, né? Porque o povo estava em trevas, que resplandeceu a maravilhosa luz, era o povo que estava na lei. Mas os gentios também estavam em treva no sentido da ignorância. Aí Deus colocou Paulo para a luz dos gentios, levar luz. Você recebeu luz, você recebeu olhos iluminados, tá bom? Então Paulo foi colocado para a luz, levar conhecimento aos gentios. Mas a que gentios? A todo mundo? Todo mundo é salvo. Todo mundo recebeu luz, se luz é o conhecimento. Não, os eleitos, os filhos, ou dentre os filhos, tá bom? Porque o Senhor assim nulo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Salvação aqui não é eterna, é salvação justamente da mente, do entendimento. Então Deus levantou Paulo para levar luz, salvação na mente dos gentios. Os filhos de Deus que estavam lá abandonados, perdidos, separados, sem conhecimento, vivendo na ignorância. Aí Paulo foi levantado para levar luz aos gentios. Mas essa luz, ela só funcionou, ou só funciona hoje, na mente dos filhos de Deus. Essa palavra só é luz para o filho. Paulo disse, nós somos o bom perfume de Cristo, cheiro de vida para os que são da vida, filhos, e cheiro de morte para aqueles que são da morte. Os filhos da perdição, eles não recebem a luz do Evangelho. Eles podem até ouvir, mas eles não praticam, não creem. A luz, o conhecimento do Evangelho, só surte efeito na vida dos filhos de Deus. É o bom perfume de Cristo que se manifesta para salvar a mente dos filhos, mas é o mesmo perfume que é cheiro de morte para quem é da morte.
porque não aceita o aroma suave e agradável do conhecimento de Deus. (48) Olha lá. 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para quê? Por favor, para quê? Para a vida eterna. Então Paulo levou luz aos gentios para salvar. Salvar quem? A mente. Quando Paulo levou a luz, houve uma salvação aonde? Na mente. Mas quem recebeu a salvação na mente? Foi todo mundo? Todos os gentios? Não. Quem recebeu a salvação na mente, quem recebeu a luz do evangelho que Paulo levou, foram aqueles gentios que estavam ordenados para a vida eterna. Não foi todo mundo. Não foi todos os gentios. Quem recebeu a luz, quem recebeu a salvação pela palavra, foram aqueles que estavam ordenados, pré-ordenados para a vida eterna. Quem está entendendo? Amém, abençoados? Foram eles que receberam. Então como é que você prega hoje? Se todo mundo recebesse, então todo mundo era salvo. Eu poderia até concordar com o universalismo, se todo mundo que você pregar, todo mundo crê, todo mundo recebeu a palavra, todo mundo recebeu o evangelho, e aí todo mundo naturalmente começar a viver esse evangelho, aí sim, todo mundo é salvo. Mas é todo mundo que recebe? É todo mundo que crê? Não. Então, por que todo mundo é salvo? Então não faria sentido essa palavra, não faria sentido Deus, não faria sentido nada. Romanos capítulo 9, versículo 6, corta para mim. Não que a palavra de Deus haja faltado. Tá bom? Não que a palavra de Deus haja faltado. Porque nem todos os que são de Israel são o quê? Israelita. Lembra que o irmão fez uma pergunta aí? Deus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entre o povo de Israel havia quem era filhos e havia também quem não era filhos. Entre o povo de Israel havia ovelhas, filhos, e havia bodes. Entre o povo de Israel havia trigo e havia joio. Entre o povo de Israel havia a boa semente e havia a má semente. Entre o povo de Israel havia vaso de honra, vaso de desonra. Entre o povo de Israel havia filhos da ira, ou filhos da salvação, e filhos da perdição, filhos da ira. Entre o povo de Israel havia filhos do reino e filho do diabo, filho das trevas. Entre o povo de Israel havia esses dois grupos, essas duas classes, filhos da carne e filhos do espírito. Filhos de Deus, espíritos eternos, e filhos da carne, criação de Deus. Deus criou todas as coisas, mas que não eram eternos. Tá bom, pessoal? Mesma coisa entre os gentios. Sempre houve e sempre haverá pessoas que vão nascer com a identidade espiritual, que já nasce salvo e morre salvo, e pessoas que vão nascer biologicamente, cumprir o propósito, pode até ser um bom pai de família, uma boa mãe, tal e tal, ser uma pessoa tranquila, mas não recebeu a herança eterna. Tá bom? Então nós não podemos generalizar. Tá bom? Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. 7. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. É porque descendentes de Abraão são todos filhos? Lembra quando Jesus disse assim, João 8, 42 em diante. Por que vocês não recebem a minha palavra? Por que vocês não entendem a minha palavra? Por que vocês não suportam a minha palavra? Vocês não podem suportar a minha palavra porque vocês têm por pai o diabo, que é homicida e pai da mentira desde o princípio, falando de uma natureza adâmica, caída. Estou falando ali de Adão, o homem carnal, tá bom? E aí, eles disseram, não, nós não somos filhos de prostituta. Nós não somos filhos bastardos. Nós temos um pai, olha, que é Abraão. Eles disseram que era filho de Abraão. É?
nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. É porque a descendência de Abraão são todos filhos? Lembra que Abraão teve um filho chamado Ismael, com a egípcia Agar? Quando Deus pediu o filho, Deus pediu quem? Para Abraão sacrificar. Abraão, sacrifica teu filho, teu único filho, Isaque. Porque o filho de Abraão, o filho da promessa, que era o filho de Deus, né? O filho de Abraão era o filho que Deus havia prometido, era o filho espiritual, não era filho carnal. O primeiro filho carnal de Abraão foi Ismael, mas Deus disse, sacrifica o teu filho, o teu único filho, Isaque. Ué, mas não tinha já Ismael? Tinha, mas Deus não via Ismael como filho de Abraão, ou seja, Deus não via Ismael como filho dele, como filho de Deus. Isaque era que era filho de Abraão. Isaque era o que era filho da promessa. Isaque era o que era filho de Deus. Isaque era o que representava a semente de Cristo. Entenderam, abençoado? Então os filhos de Deus representam a eternidade. Os filhos da carne existem biologicamente, mas não são eternos. Tá bom? Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Viu aí? Agora, olha isso aqui, olha a bomba nisso aqui. Olha isso aqui. Olha como é que as pessoas vão dizer que não existe filhos. Como é que estão dizendo que o Filho de Deus não é um espírito? Não, porque não existe espírito revestido de carne. É porque não existe. Não existe o quê, abençoado? Se tu tá falando isso, se tu crê nisso, então tu é um filho da perdição. Está indo de encontro à palavra de Deus. Está pregando contra isso. Aquilo que nós professamos que cremos. É melhor logo se denominar cético, ateu, aí fica melhor. Tudo bem. Mas dizer que não existem os espíritos, os filhos de Deus, que são revestidos de carne, que são eternos, que não morrem nunca, aí já é o cúmulo do absurdo. Isto é, não são os filhos da carne. Hã? O quê? Vou até tomar uma água com uma dessa. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Nós vamos ler Hebreus 2,14 daqui a pouco. Não, porque ali, os filhos ali não tem nada a ver com espírito, não. Ali tem a ver com carne. Com carne? Ah, então os filhos de Deus ali é a carne, é? É a carne. É? Ah, então Deus é pai da carne? João, capítulo 1, versículo 13. Não são os filhos de Deus que nasceram do sangue, da carne e nem da vontade do homem, mas os que nasceram da vontade de Deus, da promessa, da eleição, são espíritos que estiveram e hoje estão revestidos de carne. É todo mundo? Não. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. E agora? Não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, né? Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendências. Então os filhos de Deus são os filhos da promessa, abençoado, que são espíritos. Não é filho da carne, não é carne. Não é carne e sangue. São os espíritos, porque foram filhos de promessa, de eleição, de vocação, de escolha, pré-existência. Entenderam? Hebreus 12:8. Estamos acabando, aguenta só um pouquinho aí. GG acho que já está online aí, mas aguenta um pouquinho aí. Hebreus 12:8. Olha lá. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Captou a mensagem? Agora olha o 9.
Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne. Então, segundo a carne, eu tinha um pai. Não tem nada a ver com Deus ser pai da carne. Bom? Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Pai dos Espíritos aqui não tem nada a ver com fôlego de vida, abençoado. Espírito aqui tem a ver com essência. Você é um espírito. Entendeu, abençoado? Espírito aqui não tem nada a ver com o corpo físico que respira. Não tem nada a ver aqui com a alma vivente. Espírito aqui você é. Você é um espírito. E Deus, não foi isso que Jesus de Nazaré falou para a mulher samaritana? Deus é espírito. Não foi isso? E os verdadeiros adoradores adoram o Pai aí, ó, em espírito e em verdade, com uma consciência espiritual, com a mente de Cristo. Porque o Filho de Deus, os verdadeiros adoradores, eles entendem que eles são espíritos. Por que é que Deus corrige na carne e não no espírito? Porque você está vivendo com a natureza humana, onde Deus ministra na tua mente, na tua alma. E Ele vai te disciplinar na carne porque o teu espírito não sente dor, o teu espírito não se perde, o teu espírito não chora, o teu espírito não dá risada, tá? O teu espírito não tem sono, o teu espírito não tem fome. Então Ele vai disciplinar na carne, naquilo que nós sentimos. Quem era Jesus de Nazaré no deserto? Por favor. Quem era Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré, carne. Quem estava nele? Deus, o Espírito. Jesus sentia fome no Espírito? Não. Então onde foi que Jesus foi tentado? Ou seja, onde foi que Jesus foi provado? Na carne, na sua humanidade. Por que que Deus nos corrige na nossa humanidade? Porque no nosso espírito nós estamos perfeitos. Entendeu? Então, abençoado, Deus ministra no nosso espírito, agora as consequências vêm na nossa vida, na nossa humanidade. Por isso que Jesus foi provado na carne, foi tentado na carne. E Ele venceu tudo na carne, Hebreus 2,18. Assim como tudo Ele foi tentado e venceu, Ele pode socorrer aos que são tentados. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10:13, não veio tentação sobre vós, senão manda na carne. Mas antes, com a tentação, Deus também dará o escape para que você possa suportar. Deus não vai corrigir você no espírito, porque no espírito você está perfeito. Agora, Ele é pai do teu espírito e enquanto você estiver aqui na vida, humanamente falando, Ele vai te disciplinando na carne. Porque Ele quer que você viva bem, que você reine em vida, desfrute da graça de Deus. Ele quer que você viva em paz. Agora, o teu espírito está intacto. Tá bom? Ele é pai do nosso espírito. Diz que Hebreus 12:22, ou 22 ao 24, diz que nós somos espíritos justos aperfeiçoados. Como é que você... Hebreus, eu não coloquei aqui, não vai ter como eu colocar, mas por favor, vá lá em Hebreus 12:23 a 24. Diz que nós somos espíritos. Ele diz que a igreja, a assembleia, a universal, igreja dos primogênitos, os espíritos justos aperfeiçoados. Como é que espírito ali é fôlego de vida? Fôlego de vida justo? Como é que justifica um fôlego? E como é que aperfeiçoa o fôlego de vida? Não, abençoado. Está falando de uma essência do que você é. Um espírito justo, perfeito, totalmente aperfeiçoado. Olha lá. E aqui nós vamos encerrando. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue. Filho aqui não é carne e sangue, como estão falando por aí. Filhos aqui são os espíritos que participou de carne e sangue. Que estamos aqui participando de carne e sangue.
filhos de Deus, participando de carne e sangue. Porque o contexto vai falar de Jesus. Olha lá, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? Jesus. E Jesus era quem? Deus. Deus é o quê? Espírito. E o Espírito participou da carne e sangue. Deus é Emmanuel. Deus, o Espírito com o homem. Ou no homem. Então, se Deus é Espírito e participou de carne e sangue, se o Espírito de Deus, olha que interessante, olha que lindo, ó. O Espírito de Deus se revestiu da embalagem Jesus de Nazaré. Deus Emmanuel. Man, né? Homem. El. Deus. Deus é Emmanuel. Deus dentro do homem. Visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas. Carne e sangue. Então, Deus se revestiu de humanidade. Então, assim como Deus se revestiu de humanidade, o mesmo texto está dizendo que os filhos também estão revestidos de humanidade. E aí, como é que eu vou dizer isso aqui, que os filhos aqui é carne, se Deus não é pai da carne? Se não são os filhos da carne que são filhos de Deus? Se não são os filhos da vontade do homem, da vontade do sangue, da vontade da carne que é filho de Deus? É claro que isso aqui são espíritos, essência. Visto como os filhos participam da carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, carne e sangue. Entenderam, pessoal? E aqui nós encerramos. 1 João 5,20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Eu tenho uma observação para falar nesse versículo. Eu até já falei isso em outra mensagem. Se você encontrar, e sabemos que o Filho de Deus já veio, ele estaria certo, porque nesse contexto aqui o Filho de Deus já tinha se manifestado, Jesus de Nazaré. Mas isso aqui também não está errado, porque se você observar melhor, e até uma correção que eu quero fazer, essa é a mais correta, porque aqui João está esperando a vinda, a segunda, e não a primeira, tá bom? Então João aqui está esperando a parousia, ou seja, o juízo, a vinda do Filho do Homem. Eles já estavam vivendo em Cristo, porque eles já tinham recebido Jesus de Nazaré, já tinham andado com Jesus de Nazaré. João aqui já tinha colocado a cabeça sobre os ombros, sobre o peito de Jesus de Nazaré. Então Jesus de Nazaré já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e agora eles estavam esperando a vinda, a parousia, que aconteceu lá em 70. Então o que é que ele vai dizer? Sabemos que já o Filho de Deus é vindo, ou seja, está próximo, está chegando, está voltando, não é isso? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Estamos no que é verdadeiro. Isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Ponto. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então quem era Jesus? O próprio Deus. Claro, em uma manifestação humana, aos quais eles ainda estavam esperando, quando Jesus veio sobre as nuvens, ele pegou o reino do Filho do Homem, que ainda pertencia, ao Filho do Homem, o filho, lá, seu filho, ele pegou o reino que ainda estava sobre as suas mãos, entregou ao Pai, para que de fato o verdadeiro Deus, que é o próprio Cristo, fosse tudo em todos. Entenderam, abençoados? E aí houve de fato que agora a plenitude da graça, a consumação de todas as coisas. Todas as coisas congregaram de fato nele, voltaram para ele. E assim como disse em Filipenses capítulo 2, versículo 6, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma de homem, achado na forma de servo, foi para a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor, ou Jesus, ou Yeshua, Hamashia, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo, ou o Hamashia, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ele se manifestou como homem, mas na vinda, na parousia, disse João, este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Ele entrega o reino ao Pai,
assume ou reassume o seu trono de glória para que de fato ele seja Deus sobre tudo e sobre todos, porque não existe um Deus de três cabeças, não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que existiu foi três manifestações e agora só existe uma única manifestação, que é o único Deus bendito eternamente, que é a manifestação do próprio Espírito, porque o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você tem liberdade de Deus, você está na plenitude da graça, você está reinando em vida e em perfeita vitória, você é e tem a vida eterna, porque você é de Deus, você é um filho de Deus, você é um Espírito aperfeiçoado. Morreu a carne, sepultura, acabou. O Espírito que veio de Deus voltará para Deus. Amém, abençoados? Eu espero que essa mensagem tenha te edificado, que a graça e a paz esteja com o teu coração e tome cuidado, tá bom? Com os ventos de doutrina. Chega do sistema religioso que já nos enganou por tanto tempo. E uma coisa que eu peço aos abençoados, não me julgue pela minha forma de me expressar, pelo meu jeito de falar, que muitas vezes você não se identifica com o pregador. E aí você comete um erro gravíssimo. Eu não estou defendendo a minha pessoa, não. Eu estou falando em todas as esferas. Muitas vezes você não se identifica com aquele orador, com aquele palestrante, em qualquer área da vida. Um professor universitário, um professor de qualquer área, de setor acadêmico, qualquer coisa. Às vezes você não se identifica com aquela pessoa e você diz assim, eu não gosto do jeito que aquela pessoa fala, eu não gosto do jeito que aquela pessoa gesticula. Mas você tem que entender uma coisa, você tem que prestar atenção no conteúdo, porque é o conteúdo que vai te edificar, vai te trazer paz. Não você ficar olhando para a pessoa, porque muitas vezes você não vai gostar do jeito que eu falo, ou você não vai gostar daquele outro irmão, do jeito que aquele irmão fala, se expressa, mas não observe o jeito, não. Observe a direção da palavra, o entendimento, se traz clareza, se tem contexto, se tem um entendimento, se tem uma coerência, tá bom, abençoado? E é aí que nós vamos crescer. Porque se a gente ficar observando a forma da pessoa, o jeito da pessoa, a gente acaba perdendo muita coisa boa, porque a gente faz um pré-julgamento, não gostei daquele jeito, não gostei da roupa do irmão, não gostei daquilo, então eu vou escolher isso aqui para eu acompanhar. E muitas vezes as pessoas acabam acompanhando aí, né, os picaretas, né, os falsos, porque não, eu gostei do jeitinho dele, BBB, babá, tá bom? Então, observe muito conteúdo. Não fica olhando pro meu jeito de falar, do meu jeito extrovertido, ou falar errado, enfim. Mas presta atenção naquilo que nós lemos, naquilo que nós expomos, porque o meu objetivo aqui, a minha vontade aqui, é que você se alimente da palavra e que você, de fato, esteja crescendo no conhecimento do Criador, tá bom? Beijo no coração e graça e paz.